não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão. Outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do Glória a outro Deus. lado, e você vai cantar Glória a do Deus. outro lado o hino da vitória. Glória a Deus, louvado seja Deus, amém? Bom dia a todos, que Deus venha reinar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, que o Senhor Ele venha governar a nossa casa, o nosso caminhar, o nosso falar, porque Ele é poderoso, né? Ele é fiel e verdadeiro. Estava aqui meditando numa palavra hoje e o Senhor falou: fala com o meu povo. Eu falei: amém, Senhor. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquietai. E o vento aquietou. E houve grande bonança. E disse: por que sãos tão temido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam um aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Amém? Louvado seja Deus. Essa passagem é muito conhecida, muito ministrada, muito pregada. Mas o Senhor Ele revelou uns algo aqui na minha vida. Eu queria falar sobre a sua vida. Coisa interessante que o Senhor virou para os discípulos e falou: ó, já é tarde e vamos passar para outra banda. Vamos entrar no barco aqui, vamos passar para outra banda, né? O Senhor queria ir para outro local. E no meio desse caminho, irmão, houve uma tempestade. Houve uma tempestade ali. Só que a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. E os discípulos começaram a ficar preocupados, começaram a ficar aflitos pelo aquele problema que estava acontecendo naquele barco. Ei, meu querido, deixa eu falar uma coisa, isso não é diferente sobre a minha e a tua vida. Jesus está no barco, nós acreditamos num Deus poderoso, Ele está dentro do nosso barco e começa a chegar as tempestades, não é assim que acontece? É assim que acontece sobre a minha e a tua vida. E aí o que acontece? Nós começamos a ficar desesperados. Nós achamos que Jesus não está dentro desse barco. Porque Jesus ele se levanta, ele repreende ali o mar, ele repreende ali os alvos, né, que estava ali afligindo a vida deles. E a Bíblia fala que ali no mesmo momento o mar se aquietou, o vento se aquietou. E aí os discípulos falaram: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem?
Irmão, Jesus já estava vindo com eles. Jesus já estava com eles. Isso não é diferente sobre a minha e a tua vida, meu querido. Se você for ver versículos anteriores, Jesus já estava falando com ele, diretamente com ele. O próprio mestre estava do lado dele. E eles não entenderam, porque eles falaram, quem que é esse que até o vento e o mar obedece? Ainda eles não estavam entendendo que ele estava andando com o Filho de Deus, que ele estava andando com o dono que governa tudo, que ele estava andando com o dono do ouro e da prata, o que estava andando com aquele que ressuscitou o terceiro dia, Arabacandarábia, aquele que estava, irmão, e é isso, não é diferente, mas eu quero te lembrar nesta manhã, meu irmão, meu querido, deixa eu te falar, Jesus, ele está dentro do barco, às vezes vai vir as tempestades, vai vir as lutas, para ver para quem que você vai clamar. Discípulos clamaram para Jesus. Falei, chamou ele. E mesmo no final fala, quem que é esse? Chamou ele, sabia que era ele que Deus usava, sabia que era ele que tinha o poder, porque eles, mesmo tempo que sabiam, ao mesmo tempo eles não sabiam, porque no último versículo fala que eles falaram, quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então por que eles chamaram Jesus? Isso não acontece sobre a minha e a tua vida, essa confusão de mente. A gente acha que Jesus não está, a gente acha que ele não está nos ouvindo, né? Irmão, você está clamando um Deus vivo, você não está clamando um Deus que não fala, um Deus que não escuta. Irmão, ele escuta. Ele é o Deus que escuta no secreto, ele é um Deus que escuta no oculto, ele é um Deus que ele vê o que você está passando. E ainda mais quando você clama a ele, meu irmão. Só que no momento dele, a gente achamos às vezes, há momento que Deus ele sabe que é o momento de trabalhar. A oração que você fala, que no momento certo, já na hora Deus responde. E também há momento que você vai clamar a ele, ele não vai te responder naquele momento. O Senhor, ele sabia daquela tempestade, irmão. Ele sabia que aquele vento tava ali cirandando aquele barco. Arabacandarábia. Ele sabia que aquele barco estava cirandando. Ele sabia que aquele vento estava ali. Ele sabia que já ia vir aquele barco. Mas o que ele fez? Ele permitiu isso acontecer para ver para quem ia clamar. Ele permitiu aquilo acontecer. E a Bíblia fala que estava dentro do barco, mas ele estava dormindo dentro do barco, mas ele estava sabendo, e estava já entrando as águas dentro daquele barco para afundar aquele barco, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você e até as pessoas que estão ao teu redor pode achar, Arabacandarábia, que você vai ser afundado, você mesmo pode pensar isso, mas eu quero te falar uma coisa da parte de Jesus, irmão. Se Jesus está no barco, se você está clamando ele, não tem como você se afundar. Oh, aleluia. Porque a Bíblia fala que saiu esse barco com Jesus e outros barquinhos. Então eu creio que aqueles outros barcos também estavam vendo aquela tempestade, e Jesus lá dentro daquele barco. Irmão, deixa eu te falar, quando você serve a Jesus, a gente não é digno de nada. Nós não somos dignos de nada. Se não é a misericórdia de Deus, irmão, nós já tínhamos falecido. Mas, irmão, deixa eu te falar, às vezes quando você pega a Bíblia, você vai para a casa do Senhor, ou você prega a palavra de Deus, ou você faz o ID do Senhor, porque eu vou chegar lá. O que acontece? Você está levando a palavra do próprio Jesus, irmão. Então Jesus não vai te deixar envergonhado. Você pode ter certeza, irmão. Eu vejo isso, quantas vezes na minha vida eu achava que já não tinha mais jeito, nem eu queria mais nada, irmão. Mas o que acontece? O próprio Jesus, ele se levanta do trono e ele fala, não tem como, as pessoas ali, ele pregava a palavra, as pessoas ali acreditavam, como que ele falava de um Deus vivo e ele está morto? Não, eu tenho que levantar esse vaso, eu tenho que levantar essa mulher, eu tenho que levantar esse homem, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o meu nome vai ser glorificado através da vida desse irmão e dessa irmã. Aleluia! Porque, irmão, Deus tinha um projeto com a vida deles ali. E eles ainda estavam sem fé. Ali no capítulo 5 que eu li o versículo 1, vem falando que eles chegaram na outra margem. Quando chegaram na outra margem, tinha lá o demônio lá o gadareno. Tava cheio de demônio, irmão. Quando ele viu Jesus, ele falou, o que eu tenho contigo? Irmão, essa tempestade, presta atenção que eu vou te falar.
essa luta que você está passando, não sei qual área, todos nós temos luta. Mas às vezes chega a área, uma luta do dinheiro, chega uma área, a luta da saúde, uma hora chega a luta na área sentimental, uma hora chega a luta na área do trabalho. Sabe para que Deus está te forjando? Para você ser um canal de bênção na mão dele. E futuramente você falar com alguém, falar: ei, irmão, eu passei por isso. Quantas lutas que você já passou, que pessoa já chegou em você e falou: meu, eu tô com esse problema. Fica em paz, Arabacandarábia. Fica tranquilo que eu já passei por isso, eu sei como é que é. Mas Jesus vai dar vitória, Deus vai preparar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu irmão, os próprios discípulos não creram ali em Jesus dentro do barco. Porque quando acordou ele, falou: ei, acordou ele, falou: mestre, chamou ele de mestre. E Jesus se levantou e repreendeu o mar, o vento. Mas no último versículo que me chamou muita atenção, que fala: eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que o vento lhe obedece, irmão? Eles chamaram Jesus de mestre. Quantas das vezes eu e você, nós clamamos a Deus, nós oramos ao Senhor, nós cremos que um Deus é um Deus de milagre, nós sabemos que Deus já fez maravilhas sobre a nossa vida, mas vem momento que nós mesmos desanimamos. Mas eu quero te falar nesta manhã, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor ele vai repreender essa tempestade, o Senhor ele vai repreender esse vento, e o nome vai ser glorificado, o nome de Jesus na sua vida. Irmão, não é possível, não tem como. Não tem como um pai que ele governa o mundo, um pai que você se inclinou, um pai que você se batizou, ele não vai, irmão, um pai que você está crendo nas escrituras dele, um pai que você para um tempo, um minuto do teu tempo para ouvir a palavra dele. Não tem como Jesus não trabalhar ao teu favor, meu querido. Arabacandarábia, não existe um Deus que vai deixar você naufragar ou morrer no meio do deserto. Não existe. Não existe. Você está levando o nome dele. Você está clamando o nome dele. E as pessoas vão olhar, você vai ser um bizarro. Você vai ser um sarro na boca dessas pessoas? Jamais. Jesus não vai permitir isso. Você sendo um pai, você sendo uma mãe, você ia gostar de ver alguém tirando sarro do teu filho ou da tua filha, meu irmão? Imagina Deus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, Arabacandarábia. Ele não deixa envergonhar o povo dele, irmão. Por mais que as nossas fraquezas humanas, desanimamos, desistimos, mas Jesus, irmão, ele não desiste. Jesus, ele não desiste, irmão. Jesus, ele não desiste. Ele pode te recolher, ele pode, mas ele não vai te deixar envergonhado, porque você clamou, você semeou, você plantou. Foi o que eu costumo dizer, irmão, você planta, você colhe o que você planta. O que você está colhendo hoje para você, o que você está plantando hoje para você colher, irmão? Então, às vezes, nós plantamos tantas coisas ruins lá atrás que nós vamos plantar. Não é porque nós fomos para a casa de Deus, nós clamamos a Deus, que nós não vamos colher o que nós plantamos. Só que agora, a partir de agora, é diferente. Se você já está plantando coisas boas, fica tranquilo que você vai colher coisa boa. Você, no tempo da tua ignorância, Jesus não estava levando em conta, meu irmão. A gente, num momento, há um tempo na vida que a gente fica cego. Então Deus, ele permite certa situação, certas tempestades, porque aqui Jesus estava vindo, falando de parábola, né? E ali ele vem falando: ó, vamos passar para outra margem que já é tarde. E veio a tempestade, Jesus estava dentro do barco. E os discípulos chamam: mestre, presta atenção, quantas vezes você está clamando a Jesus por essa tempestade. Mestre, nós vamos se afundar, já está entrando água dentro do barco. E os outros barquinhos, que a Bíblia fala que outros barquinhos também estavam no versículo 36 do capítulo 4 de Marcos, fala que tinha outros barcos que saíram junto com ele. E eu creio que os outros barcos também vendo essa situação, irmão. Quantas pessoas, barquinho. Ei, presta atenção, barquinho. Quando Jesus está, não existe barquinho. Existe ali a presença do Todo-Poderoso, irmão. Com Jesus não tem conversa fiada. Ele consegue, irmão, a vitória. Ele te concede a vitória na hora certa. Quantas das vezes que você foi dormir triste, abatido,
porque você não conquistou aquilo que você almejava naquele dia, mas no outro dia você acordou com mais fé, mesmo assim alegre, porque a presença de Deus ainda continuou dentro do barco. E lá na frente Deus concedeu o que você queria, mas não era naquela hora. Então, irmão, fica tranquilo, se você clamou e tá tudo em silêncio, mas você clamou e essa tempestade ainda continua, fica tranquilo, Jesus já te ouviu. Nós não podemos fazer igual esses discípulos fizeram, que eles ficaram com temor e um falou, pô, quem que é esse que o vento e o mar obedece? Então por que chamou ele de mestre? Porque chamou ele. Sabia que ele repreendia, depois que ele repreendeu, falou, rapaz, mas Deus usa a vida desse... mas Deus usa a vida desse Jesus mesmo, rapaz. Isso não é diferente sobre a minha e a tua vida, irmão. As pessoas sabem quando nós somos de Deus, irmão. Nós podemos estar afastados, irmão. Nós podemos estar no pior momento. As pessoas reconhecem, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali estava na presença de Deus, ele fazia muito para Deus. Deus usou muitas vezes a vida dele, Deus usou muitas vezes a vida dela. E Jesus vai olhar lá do trono e vai deixar você caído, abatido? Jamais, irmão. Porque as pessoas podem falar de você até a última, mas Jesus, quando se levanta do trono, meu irmão, as pessoas vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. E Jesus foi para outra margem. Quando Deus tem um ministério grande, irmão, porque foram lá no capítulo 5 que eu falei de Marcos, eles estavam indo a caminho a fazer uma obra que necessitava de fé, irmão. Olha, Deus falando comigo também, porque depois que eu ministro, eu também escuto a minha ministração, para Deus falar comigo. E eles foram ali no capítulo 5, ali entraram naquela cidade lá dos Gadarenos, e tava aquele moço lá endemoniado, falava lá que as correntes eram despedaçadas, ele morava ali dentro do calabouço, lá dentro do negócio lá, e ninguém contia ele, irmão. Ele estava cheio de demônio, precisava de fé. Irmão, há momento que nós temos que buscar a fé. Em primeiro lugar é a fé, irmão. Oração, jejum, consagração, a palavra. Você está abatido, irmão. Você vai começar a ouvir em outubro, ouvir ministração que eu estou ministrando. E assim Deus vai te fortalecendo para você ir nessa luta. E aí você vai chegar. E você vai se deparar com esse problema. E essa luta que você está passando... Vamos falar aí, Jesus, ele me tirou. Jesus me deu graça. Jesus me deu vitória. E o nome do Senhor foi glorificado. E a pessoa vai se aumentar com a fé que está passando. Porque aí Jesus expulsou o espírito desse moço. Curou. Através da tua vida, meu querido. Você não está entendendo o mistério? Eita, Candarábia! Através de você, irmão. Através dessa luta, dessa tempestade que você está passando. Você vai ser um instrumento, um canal de Deus, um canal de bênção para levantar as pessoas que estão aflitas, que estão abatidas, que estão angustiadas, que estão perdidas. É necessário certas coisas acontecer na nossa vida, irmão, se nós queremos ser um instrumento de Deus. Que peso, que instrumento. Como que a gente vai ser um algo na mão de Deus se nós não temos as nossas próprias experiências com Deus, meu querido? Quanto tempo faz que você não tem experiência? Então começa a olhar essas tempestades, começa a olhar essas coisas como um algo que vai te estruturar, um algo de ensinamento sobre a tua vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, meu irmão, meu amado, se você está clamando um Deus vivo, você não está clamando um Deus morto. Irmão, pode vir as palavras de desânimo, palavras de derrota, palavras ao contrário sobre a tua vida. Fica tranquilo, irmão. Fica em paz. É a mesma coisa sobre a minha vida. Você acha que o quê, meu irmão? Quando eu tava ali, logo no primeiro amor, fazia tudo que era de bênção, irmão. Tinha gente que falava mal de mim, fazia tudo certinho. Esse cara é louco, esse cara é xarope. Aí Deus permitiu vir um dia mal. E ali meu barco afundou porque eu tirei a visão. Voltei para a presença. A pessoa vai continuar falando. Vai ter pessoas que vão falar bem, mas vai ter pessoas que vão falar mal. Cada um vai dar conta com Deus. Estão entendendo, irmão? Então você não tem que se preocupar com o que os outros vão falar. Você tem que se preocupar com o que Jesus vai falar. Porque Jesus é que vai te dar vitória. E Jesus, ele vai permitir certas ocasiões, até pela vida dessas pessoas, ainda mais quem se levanta. Arabacandarábia. Porque aí Jesus vai falar, agora você vai ter que ir lá pedir oração para ele.
Pode chamar irmão A, irmão B, pastor A, pastor B, apóstolo, bispo, você pode chamar quem você quiser, meu irmão. Através dele, foi o que aconteceu com Jó. É Jó. Jó tá no pecado? Vocês acham que Jó tá se coçando com caco de telha? Jó perdeu toda a família dele? Jó perdeu todos os bens dele? Vocês estão falando, então é pra ele. Olha, vai entendendo o mistério. A sua família, as pessoas que te criticam, ainda vai ter que pedir, irmão. Agora, se não pedir, é eles com Deus. O soberbo Deus abate, arabacandarábia. Mas os humildes Deus dá vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, meu irmão, fica tranquilo. Oh, aleluia! Fica tranquilo. Fica sossegado, meu irmão. Jesus está na popa desse barco. Essa tempestade é para te forjar, é para te fortalecer, é para você ser usado como instrumento para falar com outras pessoas. E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Continua firme, continua no barco com Jesus, irmão. Os outros barquinhos viram, mas quem ele repreendeu foi o barco que ele estava. Se ele está no barco com você, ele vai repreender, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E quem está do seu redor, porque os discípulos estavam do lado dele, falou: quem é esse? Fique em paz. As pessoas falam: esse cara é louco, essa irmã é louca. Mas a Bíblia fala: todo joelho vai chegar um dia que vai ter que se dobrar perante a Jesus, irmão. Vai chegar. Fica tranquilo, fica sossegado. Se você está com o teu coração em paz, irmão, o próprio Jesus vai trabalhando. O próprio Jesus vai manifestando a glória dele, irmão. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Hoje está convidado, irmão. Hoje é a reinauguração da igreja lá do Colina. Hoje era o Bacon 45. A partir das 7h30. Amanhã também, e domingo vai ter às 6 horas. A partir de segunda vai entrar o decreto do governo, né? Que vai poder abrir a igreja, mas não vai poder ter culto. Mas vamos estar lá orando. Então, mas hoje, amanhã, vai lá se encher da presença. Vai ver a terra que é, irmão. A glória se manifesta naquele lugar. Não é por causa minha, não. É por causa de Jesus, irmão. A glória se manifesta. Quanta gente foram libertada, foram curada, foram transformada naquele lugar. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus saíram lá, pastores, evangelistas, missionários, e o nome do Senhor foi glorificado. Então a terra não mudou, irmão. O adversário achou que estava fechado, que estava derrotado. Mas a glória da segunda casa, pode ouvir o que eu estou falando. A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Se a glória de Deus se manifestava na primeira, fica tranquilo. Os mimimi que estão falando por aí, fica tranquilo que Jesus vai tratar, Jesus vai trabalhar. E o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. A glória de Deus vai se manifestar. Eu não sei o tempo que vai ser. Pode ser em um mês, pode ser em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Não sei, eu tô lá para pagar o preço. Porque Jesus está mandando. Ele falou: pode ir que você vai pagar o preço, eu vou te dar vitória. Eu vou te mandar um povo novo. Vou te mandar povo novo. Vou mandar povo que era, povo que não era. Eu não sei o que Deus vai fazer. Que a casa é dele. Mas, irmão, eu não brinco com as coisas. Quando eu tô na presença, eu tô na presença. Quando eu me desanimei, eu falei a verdade. Eu me desanimei e não me escondi com ninguém. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E o Deus que vai dar vitória sobre a tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vocês podem ouvir, irmão. Pode ouvir. Enquanto mais fala mal, mais Jesus vai se levantando do trono. Enquanto mais está falando mal de você, mais Jesus vai trabalhando ao teu favor, meu querido. Quanto mais se levanta de você, enquanto mais vai falando mal, Jesus vai falando: não, ele está pregando a minha palavra, ele está me orando, ele tá buscando, ele está orando por esse aí que está falando mal, ele está orando por esse aí. Não, eles vão ter que ver. Não, peraí, não vou deixar meu nome envergonhado, não. E pela minha misericórdia eu vou manifestar a minha glória. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então eu estendo o convite para vocês. Fica com essa palavra. Ouve, escuta de novo. Deixa entrar dentro do teu coração. E o nome do Senhor vai ser glorificado, eu tenho certeza. Continua clamando, Jesus. Continua clamando a Deus. Continua se voltando a Ele. Ah, mas isso aí não faz jeitinho. Não tem jeitinho com Jesus, irmão. Com Jesus não tem jeitinho. Clama a Ele, que com Ele tem jeito. Com Ele é a solução exata, a solução certa. Então chega, não deixa mais esse processo aumentar sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe.
Eu também necessito das orações dos irmãos, como tenho orado por cada um, que tem comentado, tem curtido. Eu sei que tem muitos que estão só de bituca, né? Porque mostra ali as visualizações, às vezes é 10 curtidas e 80 visualização. Mas eu fico em paz. O importante é Jesus ser glorificado. Mas eu tenho orado por cada um, irmão, que curte, que falam algo, porque às vezes a gente não sabe. Os que assistem, eu falo, Senhor, quem vai assistir esse vídeo abençoa, transforma, que o nome do Senhor está sendo glorificado. Minha alegria é ver as pessoas bem, de verdade, irmão. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe no profundo. Eu quero ver as pessoas bem, irmão. As pessoas estando bem, eu estou bem. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração de todos. Escuta esse louvor, irmão. Glória a Deus. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus.